Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os sétimos anos e EJA 3. Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma e sua escola, tá? Vamos dar início à nossa aula de hoje, aula número 11, sétimo ano, EJA 3. Como de costume, vamos fazer nossa correção, né, da atividade da aula anterior, tá? Primeira questão dizia, ó, a origem do capitalismo está relacionada com a formação, ainda na sociedade feudal, do trabalho assalariado e das grandes rotas comerciais. O fragmento encontra-se, então a alternativa certa é letra A, verdadeira, com certeza, né? A origem do capitalismo está associada realmente a essas características. Segundo, com a decadência do feudalismo, as duas principais classes que surgiram dessa desintegração foram, então com certeza, a alternativa C, né? A burguesia, classe burguesa, e os trabalhadores assalariados, né? O proletariado. Com certeza, essas duas classes vão surgir junto com o mercantilismo, o capitalismo comercial. Terceiro, sobre as características do capitalismo na sua origem, marque a opção incorreta. Qual das opções aí era incorreta, errada? Então, a alternativa D. Todo lucro era dividido igualmente entre patrões e trabalhadores. Ok? Isso, claro que isso nunca acontecia, né? Aí nem acontece. Então, isso aí está errado. Quarto, o que era o sistema mais-valia? Então, nós vimos também na aula passada que era o excedente entre o valor pago em salário e o produzido pelo trabalhador. Seria a origem do lucro da burguesia. Resumidamente, quinto, né? O que foi o período mercantilista? O quinto aí, ó. Foi uma prática econômica vigente na Europa entre os séculos XV e XVIII, que ajudou na consolidação da burguesia como classe social dominante. Então, a resposta do quinto, com certeza é isso, sobre o período mercantilístico, essa prática econômica lá na Europa, do século XV ao XVIII. Conteúdo de hoje, riquezas no território brasileiro, distribuição de produtos e acumulação de capital. Vamos lá, essa introdução. Na economia, distribuição de renda ou distribuição de riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos entre os habitantes e entre os diferentes estratos da população de um país ou região. Estratos são camadas, tá? Camadas, diferentes camadas sociais. Então, como acontece a distribuição da renda, né, da riqueza de um país, produzido por uma nação? Então vamos ver como isso acontece. PIB e renda per capita, né? O que é isso? Vamos tirar nossas dúvidas, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. A forma mais tradicional de se medir o desempenho da economia de um país é pela análise do seu PIB, ou seja, do seu produto interno bruto. Nunca esqueçam dessa sigla, tá? O PIB é a riqueza total de um determinado país. Tudo que é produzido internamente, não é toda a economia produzida. O dinheiro que circula aqui dentro, ele é medido pelo PIB, né? O nosso produto interno bruto. E como ele é distribuído, como é feita essa divisão para chegar em toda a população daquele país, dividido, como é feita essa análise, é chamada de renda per capita. É o valor do PIB dividido pelo número de habitantes.
Então se pega toda a riqueza produzida no país e divide pelo total de habitantes. Aquele total em dinheiro vai ser a renda per capita, ó, que significa renda por cabeça. Per capita é uma expressão do latim que significa exatamente por cabeça. Quantos habitantes por cabeça de habitantes, né? Aquele dinheiro é dividido. Média da distribuição de renda em 2018. Então vamos voltar lá para o ano 2018. Qual era a renda per capita no Brasil? Então, a média da nossa renda per capita, a média geral para toda a população brasileira, era uma média de R$ 1.439. Vejam, pega toda a riqueza do Brasil e divide pelo total de habitantes. Nesse período, tínhamos aí 209 milhões de habitantes. Então, toda a riqueza dividida por esses 209 milhões de habitantes dava um total de R$ 1.439 para cada habitante, em média, tá? Mas você vai dizer, mas professor, todo mundo ganhava isso? Claro que não. Isso é uma média feita da renda per capita, da renda por cabeça. Claro que vai ter pessoas que vão ganhar muito, muito mais do que isso, com certeza. E tem pessoas também que vão ganhar muito menos do que esse valor, né? Essa desigualdade vai acontecer. Nesse período, a maior renda per capita era do Distrito Federal, que é uma unidade federativa do Brasil. Aquele pontinho azul ali, ó, no centro do mapa, é o nosso Distrito Federal, onde fica a cidade de Brasília, a nossa capital. A média lá era de R$ 2.685. E nesse período, a menor renda era aí a do estado do Maranhão, esse estado aí na cor vermelha, esse estado aí do Nordeste brasileiro, com a renda aí, ó, per capita de R$ 635 só, tá? Claro, esses números são de 2018. Isso vai mudando de acordo com os meses, com os anos, tá? Mas vamos analisar esse período. Economia e riquezas do Brasil por regiões. Então, quando se fala em economia, em indústria, em urbanização, lembrem dessa região, o Sudeste, tá? O Sudeste, como nós vimos já em várias aulas, é sem dúvida a região mais rica, mais industrializada e mais urbanizada do Brasil. É considerada a maior do país, pois é responsável por 55% do produto interno bruto, do PIB. De toda a riqueza do Brasil, 55% sai lá da região Sudeste, tá? Mais da metade, tá? Claro, com destaque aí para o estado de São Paulo, sem dúvida, o estado mais populoso e mais rico do Brasil. Alguns ramos de maior importância da região são a indústria automobilística, sem dúvida. A origem da indústria de automóveis no Brasil vem lá da região Sudeste, né, principalmente no ABC Paulista. A siderurgia, olha aí, ó, a transformação do minério, do ferro, do aço em matérias para a indústria civil. A petroquímica, não é? A questão dos combustíveis, da química, a própria indústria farmacêutica. A naval e petrolífera, né? A indústria naval e a questão do petróleo, essa grande fonte de energia utilizada. Olha alguns exemplos da indústria automobilística lá no Sudeste. Ó. Olha aí, ó. O pátio da Volkswagen lá em Resende, no Rio de Janeiro. As grandes fábricas de caminhões. Olha aí, ó, a tecnologia investida lá nas fábricas da Volkswagen, da Ford. As linhas de produções agora, todas elas compostas por tecnologia, por robôs, que antes era feita pela mão de obra manual, né? Lá no início do século XX. Agora é tudo trocado por tecnologia, por robôs, né? Pela informática. A siderurgia também lá na região Sudeste, ó. O minério que sai lá, principalmente do estado de Minas Gerais, e vai ser transformado na siderurgia para fazer aí as barras, né, os vergalhões
de aço, de ferro. Tudo isso era minério, gente. Ele é fundido e transformado nessas grandes barras para abastecer a indústria civil e seus derivados. A indústria naval também muito forte, né, lá no Sudeste, a fabricação dos barcos, dos grandes navios, dos navios cargueiros, tá? Isso aí são feitos nos estaleiros. Você vai dizer, mas professor, onde é construído, não é? Os barcos, os grandes navios? Nos estaleiros. É lá que são formados, são construídos os grandes navios. E o Brasil também já é considerado uma grande potência nessa questão na construção de navios. Olha aí a imagem dos estaleiros lá no Rio de Janeiro. Olha isso, fabricando, né? Fazendo os grandes navios para abastecer o mercado também. Distribuição das riquezas, aí nós temos o Porto de Santos, o maior porto do Brasil e da América do Sul. Olha aí, ó, esse grande porto lá no litoral do estado de São Paulo, lá em Santos. O grande pátio, né, dos containers, onde chegam os produtos, e esses produtos também são distribuídos, com certeza, né, o maior porto de carga e descarga do Brasil. Então, muito importante para a economia, não só daquele estado, né, mas de toda a região sudeste. Indústria petrolífera, aí a Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro, que fica entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. É a região, essa bacia aí é uma região responsável, né, por grande parte do petróleo brasileiro extraído lá, né, do oceano. Seu nome deriva da cidade de Campos dos Goytacazes, localizada no norte fluminense. Atualmente, a Bacia de Campos é responsável por mais de 80% da produção de petróleo e gás do Brasil, o que significa uma produção média diária de mais de 1.200.000 barris de petróleo produzidos aqui pelo nosso país. Olha aí as grandes plataformas, onde eles conseguem tirar, né, lá do assoalho do oceano, né, eles conseguem retirar em profundidades aí de milhares de quilômetros, eles conseguem tirar o petróleo, extrair, né, o petróleo. Economia do Nordeste. Agora vamos para o Nordeste, nossa região. Como se deriva a nossa economia? Vejam, as principais atividades que marcam a economia do Nordeste são a agricultura, né, a pecuária, produção de mercadorias industrializadas e o turismo. Tá? Existem várias, mas eu coloquei só essas. Então nós temos aí a questão agrícola, na agricultura familiar, a criação de animais, a pecuária, né? No Nordeste, um dos maiores criadores de caprinos aqui, ó, do continente, tá? Principalmente no sertão nordestino. Pernambuco também é um grande criador. A questão turística nem se fala, né? Com certeza, uma das regiões mais turísticas do mundo, aí com turistas de todos os locais do planeta. Tanto aí essa imagem muito bonita, as praias de Pernambuco, do Ceará, né, do Rio Grande do Norte, o Morro do Careca. Então, é uma região onde o turismo é realmente muito forte, muito presente. Migração da economia. A região apresenta uma diversidade econômica que vem se acelerando nos últimos anos, fato que contribui decisivamente para o melhor desenvolvimento local. Esse fato está relacionado à recente tendência de migração de indústria, antes localizadas no Sudeste, para o Nordeste, uma prática cada vez mais recorrente. Nós já tivemos aulas de migração. Então, a migração não é feita só por pessoas, tá, gente? É um deslocamento. Então, quando uma indústria se desloca de uma região para outra, ela também vai levar consigo vários trabalhadores, pessoas juntas. Ela está migrando de um local para outro. Isso está acontecendo muito. Por exemplo, algumas indústrias lá no Sudeste já estão superpovoadas, né? Um inchaço populacional muito grande, né?
a questão da concorrência, então eles procuram outras áreas que estão recebendo mais população e precisando daqueles produtos. Então as indústrias vão procurar locais mais atrativos. Algumas fazem até filiais. Isso acontece muito. Olha aí um exemplo. A indústria de automóveis, que já migrou para o Nordeste. Vários estados do Nordeste já produzem automóveis, né? Bahia, próprio Pernambuco. A indústria têxtil, a indústria de costura, nem se fala, não é? O Nordeste tem um grande potencial para essa indústria, uma mão de obra muito abundante, muito grande, né? Nessa questão de costura. Então nós observamos até por nossa cidade quantos profissionais da costura, né, da indústria de tecidos nós temos aqui. Isso facilita muito a vinda dessas indústrias, porque tem mão de obra qualificada. Distribuição de produtos. Olha aí, ó, redes de transportes no Brasil. Esses produtos eles têm que circular, eles têm que ir de um lugar para outro. Nós chamamos de escoamento. Então, quais as redes de transportes mais utilizadas no Brasil? Como são? Olha, os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, terrestres, os aquáticos, dutoviários e aéreos, não é? O transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de cargas ou de pessoas, é, sem dúvida, o transporte terrestre e rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias do Brasil. Então, no Brasil, nós temos essas grandes redes de transportes, mas, sem dúvidas, a mais utilizada é a rede terrestre, o transporte rodoviário, feito pelas nossas estradas, pelas nossas rodovias, né? Os nossos caminhoneiros. Nessa imagem nós temos aí os vários tipos de redes de transporte. Mapa rodoviário, olha aí as rodovias federais no Brasil. Nós temos aí o mapa do Brasil. Cada linha dessa, gente, cada linha parece uma teia de aranha, né? Cada linha vermelha dessa representa uma rodovia federal no Brasil, tá? Então são várias rodovias federais. Dentre essas rodovias federais, nós ainda temos as rodovias estaduais, as estradas estaduais. Então imagine essa malha rodoviária no Brasil. Com certeza é uma das maiores do mundo, tá? E aí no centro do Brasil, olha, no centro do mapa, nós temos aí uma setinha azul. É onde fica a nossa capital, Brasília. Se observarem, a maioria, né, dessas redes, dessas estradas federais, elas vão ser interligadas até chegar em Brasília. Tá vendo? Isso aí foi um processo de evolução feito lá nos anos 60, né? Dessa iniciação das rodovias interligarem o Brasil à sua grande capital. Então olha aí que legal. Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aponta para esses dados. Olha. Por exemplo, transporte terrestre é o rodoviário e o ferroviário, feito por trens. O transporte aquático, nas hidrovias, onde tem hidro, é água, viu? Então, vias aquáticas, sendo classificadas em marítimos, se for no mar, e fluviais, se forem nos rios, tá? Então, esse é o nosso transporte aquático. O transporte aéreo, as aerovias, vias no ar, né? Como os aviões, helicópteros, balões, etc. E o transporte dutoviário, que também é um transporte de mercadoria. Ó. Transporte tubular, ocorre por meio de tubos, chamados de dutos, que nós temos os oleodutos, os gasodutos e minerodutos. São tubulações onde vão passar esses produtos de grande valor comercial. Composição da matriz de transporte de carga no Brasil em 2018. Olha aí, ó,
um gráfico, nós chamamos de gráfico de pizza, né? Essas fatiazinhas. Ele vai representar, olha aí, ó, 61% do nosso transporte, mais da metade, essa área em vermelho, é feita pelo transporte rodoviário. 20% o transporte ferroviário, né? O aquaviário, que é o transporte aquático, 13,6%. E ali, ó, o aeroviário, o dutoviário, né? Os mais baixos, os de números mais baixos. Então essa é a representação. Olha aí o rodoviário como ele é muito importante. Escoamento de produtos e riquezas. Ó. Isso vai gerar uma acumulação de capital. Não sei se vocês lembram, recentemente, né, nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros. E quando eles resolveram parar, né, fazer essas greves, vocês viram que realmente a economia parou, né? O Brasil parou. Por quê? Porque toda a nossa riqueza, nossos produtos, nossos alimentos são transportados ali, né? A maior parte por caminhões. Então, realmente isso é uma situação muito grave, porque todo o nosso produto está em cima desses caminhões, né? Desse transporte rodoviário. Então, veja a importância deles para a evolução da economia. Temos também aí ao centro o transporte ferroviário, né? Os grandes trens de vagões, cargueiros levando aí o minério de ferro, né? O carvão mineral e assim vai. O transporte aéreo de carga, olha, vários produtos que são levados por aviões, essas grandes transportadoras hoje. E embaixo aí, ó, os dutoviários, né? Os grandes oleodutos, por onde vão passar os óleos, os combustíveis, principalmente nas refinarias. E os gasodutos, olha aí, essa tubulação feita para passagem de gás. Inclusive aqui na nossa cidade, aqui na nossa BR, né, 232, passa um gasoduto assim, que vai até, né, o sentido do sertão. Aí nossas referências da nossa pesquisa. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau.